Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Mais uma aula de geografia, para a turma do 8º ano. Pessoal, o tema da aula de hoje é transnacionais na economia americana e africana. Esse tema ele está na página 28 da nossa apostila 3, do capítulo 8. Pessoal, quando a gente fala em transnacionais, nós devemos entender que transnacionais são um conceito que remete a grupos empresariais. Antigamente era muito comum nós fazermos referência a indústrias transnacionais ou multinacionais, mas na verdade o conceito de transnacional ou de multinacional remete a qualquer empresa, que assume determinadas características, ok? Então, abra uma apostila na página 28, que nós vamos também trabalhar em cima do texto, tá, pessoal? Em cima desse texto, nós vamos trabalhar o que são transnacionais, quais as suas características, e como essas grandes empresas transnacionais atuam na América e na África, Quais são as principais empresas transnacionais que atuam na América e na África e como elas estão presentes, tá bom? Então, abram a apostila na página 28. Vamos lá, pessoal. Nós vimos que na aula de ontem, que o meio técnico, científico, informacional é o meio em que nós vivemos hoje, num mundo cada vez mais globalizado. O que significa isso? Em um meio cada vez mais integrado, conectado por sistemas de transporte e sistemas de comunicação, certo? E nós vimos também que existem desigualdades no acesso a esses meios de transporte e de comunicação. As empresas transnacionais, as grandes empresas transnacionais, elas são consideradas por muitos autores e por muitos estudiosos no assunto os principais agentes da globalização. O que significa isso? Quando nós falamos em agentes da globalização, nós falamos em atores protagonistas. Quando a gente lembra de uma novela, ator protagonista é o quê? O ator principal, trazendo para o nosso tema de geografia econômica. As transnacionais, como principais agentes, como principais protagonistas da globalização, significa dizer que, em um mundo globalizado, onde existem várias empresas espalhadas pelo mundo inteiro, não só produzindo nos seus países de origem, mas produzindo em países em que elas obtêm vantagens na sua forma de atuação, como, por exemplo, a redução dos custos para se produzir em países subdesenvolvidos. Elas acabam internacionalizando a produção industrial ou a prestação de serviços, dependendo do seu ramo de atuação. Então, o que significa isso? Que as transnacionais são uma das principais responsáveis por proporcionar esta globalização mundial, esse mundo em rede, essa inter-relação entre diferentes países do mundo. Obviamente, também dependendo aí dos meios de comunicação e transporte. Por exemplo, uma grande empresa de origem estadunidense, grandes empresas que surgiram nos Estados Unidos lá no século XIX e XX, muitas delas hoje são transnacionais. Por quê? Porque estão presentes em diferentes países do mundo, em diferentes continentes do planeta. Como isso foi possível, professor Rubens? Isso foi possível a partir do momento em que elas instalam filiais, As matrizes são o quê? As sedes dessas empresas,
o cérebro dessas empresas. Elas instalam filiais em diferentes partes do planeta com o objetivo de produzir, com o objetivo de lucrar. Mas isso só foi possível por quê? Porque os meios de transporte e os meios de comunicação que começaram a se modernizar lá em meados do século XX, lá por volta das décadas de 1950 e 1960, eles possibilitaram essa expansão, possibilitaram uma empresa abrir uma outra unidade em um país muito distante, mas que tenha uma comunicação entre matriz e filial. Fechei o microfone, galera. Rapidinho. Então, o que eu quero que vocês entendam? Primeiramente, o conceito, né, dessas multinacionais, o que são essas multinacionais, né, e como elas atuam. Nesse primeiro parágrafo da página 28, no final do primeiro parágrafo, eu gostaria que vocês acompanhassem na leitura, porque existem algumas características importantes e onde está o conceito de empresas multinacionais ou transnacionais. Localize no primeiro parágrafo da página 28 o seguinte texto. Essa multiplicidade de mercadorias, serviços e comunicações espalhados por todos os continentes e conectados entre si é, em grande parte, impulsionada pela presença de empresas poderosas que atuam fora dos seus países de origem, muitas vezes constituindo verdadeiras redes internacionais de produção e distribuição de produtos. Aqui está o conceito de empresas transnacionais. Nesse final do primeiro parágrafo, vocês podem destacar na apostila. Qual é o conceito, Rubens? Penúltima linha. Empresas poderosas que atuam fora de seu país de origem, muitas vezes constituindo verdadeiras redes internacionais de produção e distribuição de produtos. Esse é o conceito de transnacionais. São grandes empresas que surgem, né, no seu país de origem e que se instalaram em vários países do mundo, né, em diferentes continentes do mundo, produzindo mercadorias, certo? Prestando serviços, né, de diversos tipos, não só no seu país de origem, mas onde elas se instalaram pelo mundo inteiro. Né? Então, empresas transnacionais são empresas que atuam, que têm uma atuação mundial, né? Que estão instaladas em diversos países, mas que a sua sede, né, ou a sua matriz encontra-se no seu país de origem. Né? O cérebro da empresa encontra-se no seu país de origem, mas que ela migrou, que ela se espalhou, né, ou que elas se espalharam pelo mundo. Quando que isso começou a acontecer, Rubens? Décadas de 1950, 1960. A partir, né, dessas duas décadas do século XX até hoje, né, grandes empresas se espalharam pelo mundo buscando o quê? Produzir, né, mais barato, para lucrar mais, conquistar novos mercados. Tá bom? Algum aluno do 8º ano poderia fazer a leitura do segundo parágrafo para mim, para poder comentar? Muito importante também, porque traz outras características das transnacionais. Maria Luísa, por favor, fique à vontade. Tá me ouvindo? O segundo parágrafo, né? Isso. Tá. Essas empresas são denominadas genericamente de corporações multinacionais ou empresas transnacionais. Embora sejam termos praticamente sinônimos, muitos economistas têm optado pelo segundo, por expressar melhor a origem nacional dessas empresas e sua atuação que transcende ou transpõe as fronteiras nacionais, mas se mantém, na maioria dos casos, predominantemente concentrada no país de origem. Dessa forma, em vez de empresas com múltiplas nacionalidades, como dá a entender o termo multinacional, as transnacionais se aproximam mais de corporações nacionais com operações internacionais. Isto é, com operações no mundo todo. Tá? Obrigado
Maria Luísa. Gente, quais são exemplos de empresas transnacionais? São várias, são centenas de empresas. Por exemplo, aqui, nessa primeira imagem, né, nós temos um lanche do McDonald's, uma famosíssima rede de fast food, né, que surgiu nos Estados Unidos e hoje está presente praticamente no mundo todo, em diversos continentes do mundo. Mas uma coisa interessante é que cada vez mais as empresas transnacionais elas produzem a sua mercadoria ou os seus serviços e elas estão buscando diferentes mercados em diferentes países e estão se adaptando muitas vezes à realidade dos países em que elas se instalaram. Por exemplo, o hambúrguer do McDonald's, ele não é igual em todo o mundo. Dos Estados Unidos para o Brasil muda alguma coisa, mas ainda tem um certo padrão. Mas observem essa primeira foto, essa primeira imagem na página 28, nesse hambúrguer do McDonald's. Embalagem, tô na legenda, hein? Embalagem de empresa alimentícia estadunidense, que é o McDonald's, né, que a gente está vendo, com sanduíches adaptado ao gosto dos consumidores da Índia, em 2017. O McDonald's ele adaptou alguns ingredientes, algumas receitas dos seus hambúrgueres ao gosto, por exemplo, nesse caso, dos indianos. Né? Por quê? Porque se o McDonald's vendesse o mesmo hambúrguer que vende nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil, no nosso, entre aspas, mundo ocidental, isso não seria consumido na Índia. Por exemplo, os indianos, né, hindus que seguem o hinduísmo, eles não comem carne bovina. E a maior parte dos hambúrgueres do McDonald's é constituído de carne bovina, o bife. Então, como que o McDonald's iria vender um hambúrguer de carne bovina na Índia se eles não comem carne bovina porque eles consideram bois e vacas animais sagrados? Então, isso foi adaptado, né? Utilizam outros tipos de carnes, alguns hambúrgueres vegetarianos, muitos hindus são vegetarianos. Então, pessoal, isso demonstra o quê? Que muitas grandes empresas elas precisam até mesmo se adaptar para buscar novos mercados consumidores. Com qual objetivo? Lucrar, vender seus produtos, vender seus serviços. O Caio até falou aqui, Caio do 8º A, o exemplo do Subway. Exatamente, Subway também. Isso nós estamos falando de multinacionais ou transnacionais alimentícias. Existem transnacionais no ramo automobilístico, Ford, Fiat, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Honda, enfim, são inúmeras transnacionais. O Matheus pergunta, será por causa disso que eles são os maiores exportadores de carne do mundo? Bom, depende da carne. Matheus, o Brasil hoje, né? Hoje o Brasil está no ranking como o maior exportador de carne bovina do mundo. Os indianos, eles têm o maior rebanho bovino do mundo, mas em quantidade e não é rebanho comercial, tá? Porque os bovinos são sagrados, então eles não são sequer abatidos na Índia. Pelo menos mais de 80% da população indiana, tá, Matheus? Dos hindus, tá bom? A Julie deu o exemplo do Walmart, muito bem, Julie. Né? São vários e vários. Pessoal, nem vendem, Matheus, até vendem, mas é uma parcela muito pequena da população indiana que não é hindu, né? Que não segue o hinduísmo, né? Que é a religião que predomina na Índia. Tá? Ford também, Walmart, mas vamos lembrar que as primeiras transnacionais, né, que surgiram, as primeiras empresas que foram consideradas transnacionais são dos Estados Unidos, mas hoje nós temos empresas transnacionais de diversas origens, norte-americana, alemã, italiana, sueca, empresas holandesas, japonesas, sul-coreanas, brasileiras, né? Existem empresas brasileiras que são consideradas transnacionais, isto é, que têm sede no Brasil, que hoje estão no mundo todo. Depois vocês podem fazer uma pesquisa, fica a título de curiosidade, transnacionais de origem brasileira. Vocês vão se surpreender.
Exatamente, Matheus. Várias automobilísticas, muitas transnacionais no ramo de alimentos, né? Muitas indústrias aí farmacêuticas, químicas, enfim, de comunicação, né? Do ramo de comunicação. São vários os exemplos, tá, pessoal? Então, eu chamei a atenção desse McDonald's da Índia para que vocês entendam que hoje muitas transnacionais estão buscando se adaptar, né, a algumas culturas, né, a alguns novos mercados, né, buscando lucratividade. Ok? Júlia, você pode fazer a leitura do primeiro parágrafo da página 29 para mim? Posso. Tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Dessa maneira, as empresas transnacionais, ao interagirem fortemente com as empresas nacionais dos países onde se instalam, servem de estímulo econômico. Por essa razão, a presença das grandes corporações nas economias nacionais é muitas vezes motivo. Travou? Não, pode falar. No chat? Travou no comecinho, não pode Muitas continuar a vezes leitura. motivo de controvérsias políticas envolvendo tanto os interesses das empresas nacionais, da população consumidora e do Estado hospedeiro, quanto os interesses das transnacionais. Obrigado, Julie. Gente, prestem nesse parágrafo, prestem muita atenção nessa leitura da Julie, que eu preciso explicar essa afirmação, tá? Galera, quando eu falo que empresas transnacionais são empresas que se espalharam, né, por vários países do mundo, significa dizer que elas instalaram filiais. O que é a matriz? É a sede da empresa, né, que fica geralmente não, que encontra-se no seu país de origem, de onde ela surgiu. Quando elas se espalharam por vários países do mundo a partir da segunda metade do século XX, por que algumas transnacionais dos Estados Unidos, lá no século XX ainda, vieram produzir no Brasil, no México, na Argentina, na África do Sul? Por que muitas transnacionais alemãs, inglesas, japonesas também buscaram produzir nesses países? Por que elas se espalharam pelo mundo? Qual o objetivo de uma empresa dos Estados Unidos se instalar na Indonésia, no Vietnã, em Taiwan? Qual o objetivo? Produzir com um custo menor. Os pais de vocês que têm comércio, né, geralmente que têm comércio, são donos de comerciantes, por exemplo, entendem perfeitamente o que eu estou falando. Depois vocês até perguntem, pai, mãe, o professor estava explicando sobre produzir com custo menor. O que significa isso? Produzir gastando menos. Certo? Mas o que nesses países pobres, ou que hoje alguns são emergentes, mas que na época eram países pobres, que tipo de vantagens eles ofereciam para essas empresas? A mão de obra era mais barata, os salários eram mais baixos, menos impostos, né? Leis trabalhistas e ambientais eram mais frágeis, não havia uma legislação que cobrasse muito empenho da empresa, né? Existiam matérias-primas em abundância para produzir, como o Matheus acabou de colocar no chat, melhores condições para fabricação. Elas buscaram produzir em países subdesenvolvidos desde a segunda metade do século XX. Por quê? Porque elas queriam produzir gastando menos. Se elas produziam gastando menos nesses países pobres, isso significa que quando elas vendessem seus produtos, né, para vários países, exportassem seus produtos para vários países, se elas gastaram menos para produzir, se o custo de produção era menor, a sua lucratividade, o seu lucro, os seus ganhos seriam o quê? Maiores. Tá? E isso que a Julie leu é bem interessante porque, galera, o que esse parágrafo fala? Muitas transnacionais, quando se instalaram em países mais pobres ou em países nem tão pobres assim, mas que existiam empresas ou indústrias locais do mesmo ramo em que essa grande transnacional atuava, muitas dessas empresas ou indústrias locais acabavam o quê? Falindo, não conseguiam concorrer. Querem ver um exemplo? No Brasil, no governo Fernando Collor de Mello, em 1990, no início da década de 90, né, no finalzinho agora do século XX,
uma das características do governo Fernando Collor de Mello foi o que? A abertura econômica. A abertura econômica brasileira aos investimentos e às indústrias estrangeiras. Chegaram muitas multinacionais para produzir no Brasil, né? O que aconteceu com algumas empresas ou indústrias brasileiras? Faliram. Faliram por quê? Porque não conseguiram competir em preço e em qualidade dos produtos que as transnacionais estrangeiras chegaram aqui para produzir, né? Então, o que significa isso? Ah, mas elas vieram para cá e geraram emprego. Não. Muito desemprego aconteceu porque as indústrias nacionais faliram e essas transnacionais, quando chegavam, elas não ofereciam tantos postos de trabalho porque eram indústrias, empresas que já tinham um grau de mecanização muito grande, né, e não necessitavam de tantos trabalhadores, tantos operários assim. Então, por isso que quando fala nesse parágrafo que a atuação de grandes corporações multinacionais nas economias nacionais dos países em que elas se instalavam é controversa, é porque isso criava uma concorrência muito desleal, muito desigual. Ok, pessoal? Vocês entenderam o que esse parágrafo quis dizer? Né? Muitas grandes disputa comercial, exatamente, Matheus. Né? O Caio colocou, eles buscaram nesses países pobres uma vantagem para expandirem seus produtos em lugares já que haviam matéria-prima. É isso mesmo, Caio. Né? É isso mesmo. É exatamente isso que você colocou no chat. Ok? Matheus, finaliza a página 29 nesse segundo parágrafo para mim, por favor. Depois eu vou ler o que a Júlia colocou aqui no chat. Bom dia, professor. Bom dia a todos presentes. Bom dia. As transnacionais operam com características culturais... Não, página 29, Matheus. Página 29, segundo parágrafo. Historicamente, as grandes empresas que passaram a atuar além das fronteiras de seus países de origem contribuíram em diversas ocasiões para a consolidação de projetos geopolíticos. Além disso, são causadas de acentuar a condição de dependência econômica, científica e tecnológica do mundo periférico em relação aos países mais desenvolvidos, uma vez que tendo a acirrar a concorrência dos comércios dos mercados, aumentando a competitividade e, dessa maneira, dificultando o desenvolvimento de uma base empresarial própria nos setores mais internacionalizados. Dada a dificuldade de empresários locais contribuírem com as grandes empresas estrangeiras, a dependência em relação aos seus serviços de tecnologia aumenta. Também são recorrentes denúncias de irresponsabilidade social e ambiental. Os interesses econômicos das transnacionais estão fortemente associados aos interesses políticos de seus países de origem, conforme o fim de relação à expansão de desenvolvimento mesmo dos países da América Latina. Então, galera, obrigado, Matheus. O que o Matheus deu nesse parágrafo foi exatamente o que eu acabei de comentar. Quando essas transnacionais elas buscam se instalar em países, né, menos desenvolvidos, é porque lá elas obtêm muitas vantagens. Rubens, para esses países pobres, isso não é legal não, porque muitas vezes eles não eram industrializados e passaram a ser industrializados. Depende, pessoal. Por quê? Quando essas transnacionais elas buscam vantagens para produzir, elas estão em busca de mão de obra barata. Muitas vezes são acusadas e praticam trabalhos aí com remuneração baixíssima, longas jornadas de trabalho, né? Há uma certa exploração do trabalhador, né? Ou quando elas se instalam em países mais pobres, mas que possuem determinadas indústrias do seu mesmo segmento, elas criam aí uma concorrência muito desigual, né? Criando dificuldades para que essas empresas locais consigam sobreviver, né? Então foi mais ou menos o que a gente discutiu, né, no último parágrafo, tá, pessoal? Aqui nós temos 3 imagens nessa página 29 que representam aí exemplos de transnacionais que atuam, né, em diferentes países. Ó. Primeira imagem tem uma carreta, né, um caminhão da Volvo aqui, fábrica sul-africana de transnacional sueca, com trabalhadores locais, né, em Durban, África do Sul. Né, essa transnacional sueca é a Volvo, né, empresa de caminhões. A imagem de baixo
trabalhadores etíopes de transnacional chinesa em Addis Abeba, Etiópia, em 2017. Né? E a última imagem, né? Subsidiária estadunidense de transnacional de origem anglo-holandesa, com filial operando na Argentina, em 2017, que é a Shell, né? Ela é anglo-holandesa, né? É uma empresa aí que surgiu numa parceria Inglaterra-Holanda. Então, galera, é muito comum hoje, no mundo globalizado, né, nós observarmos o quê? A presença de várias empresas e grandes empresas, né, que são caracterizadas como transnacionais porque surgiram em um determinado país e que hoje, né, estão espalhadas aí em praticamente todo o globo. Deixa eu dar uma lida no que a Julie colocou, que eu achei bem interessante aqui no chat, galera. Ó. Também é possível ver isso em supermercados aqui do estado, como, por exemplo, em Guarapari tinha o famoso supermercado Santo Antônio, né? Mas aí abriram um Casa Grande e um Extrabom perto. E todos os supermercados da rede Santo Antônio fecharam. Julie, esse seu exemplo não é exemplo de transnacional, mas é um exemplo muito adequado a essa realidade das transnacionais. É exatamente isso que acontece. O supermercado Santo Antônio é um supermercado que não tem disputa de preço, exatamente. O supermercado Santo Antônio em Guarapari não é uma rede que tem uma atuação estadual, né? É local, é município de Guarapari, certo? Extrabom, Casa Grande são redes de supermercado que existem em vários municípios do Espírito Santo e que buscaram novos mercados, como em Guarapari. E o supermercado Santo Antônio acabou entrando em dificuldade financeira devido a essa forte concorrência. Esse exemplo, Julie, de Guarapari é o exemplo que nós podemos trazer para as transnacionais quando se instalam em determinados países em busca de vantagens, em busca de mercados. Perfeita a sua comparação, a sua analogia, tá, Julie? Tá? Anglo é alemão, não inglês. Não, anglo é inglês, Julie. Alemão é teuto. Teuto, se eu não me engano. Confirma para mim, depois dá uma pesquisada na internet. Se eu não me engano, dá uma olhada aí. Anglo é inglês, igual anglo-saxônica, né? América anglo-saxônica. Estados Unidos e Canadá que foram colonizados por povos ingleses ou saxões. Alemão, se eu não me engano, eu não sei se é gentílico, não. Esqueci o nome que a gente estuda em português dessa denominação. Se eu não me engano, o alemão é teuto. É um dos povos teutônicos. Se eu não me engano, tá? Tenho quase certeza. Então, pessoal, esse texto, né? Deixa eu ver. Júlio colocou aqui, ó. Povo germânico. Na verdade, Júlio, é o seguinte. Deixa eu explicar. Essa denominação anglo, né, é de um povo germânico que colonizou, né, que, na verdade, é a origem de um povo que colonizou a América do Norte, porém, eles têm uma relação muito grande, eles também migraram aí para o que hoje também é a Inglaterra. Então, quando a gente fala povos anglos, né, anglo-saxões, ela tem essa origem aí inglesa, germânica, é como se fosse um povo que acabou se espalhando por parte da Europa e que também originou povos que conquistaram o que hoje é a América do Norte. Né? Tanto é que a língua inglesa ela é derivada, né, dos povos anglo-saxões, entendeu? Mas quando a gente em geografia se refere à América anglo-saxônica, né, é a América inglesa, tá bom? Mas quando eu falo em... não é gentílico o nome, é porque eu não estou lembrando agora. Nessas denominações, por exemplo, sino, chinês, sino brasileiro, né, China-Brasil, nipo brasileiro, povos nipônicos, japoneses, laboratório farmacêutico teuto brasileiro, né, Alemanha-Brasil. Então, por isso que eu estou utilizando, né, nesse sentido. Mas essa questão do anglo, dos povos, né, da região da Anglia, né, a origem lá atrás é a Alemanha, mas acaba se referindo mais aos povos ingleses que também
tem essa determinada origem, entendeu, Júlio? A professora de português vai poder explicar melhor em relação a esses... Eu não sei, não é prefixo, é porque eu esqueci o nome, pessoal, tem muito tempo que eu estudei isso. Tá? Mas fixaram na Britânia, exatamente. Mas é muito mais comum, Júlio, utilizar, né, essa expressão anglo para denominar povos ingleses. Tá? E alemães, povos de origem germânicas, aí, no caso os alemães, né, a expressão é teuto. Né, por isso que eu fiz esse comentário. Tá bom? Beleza? Mas voltando aqui ao nosso tema da aula de hoje. Pessoal, alguma dúvida em relação ao que são transnacionais? Né? O conceito de empresas transnacionais, galera, está aqui no finalzinho do primeiro parágrafo. Né? Está no finalzinho do primeiro parágrafo, né? E muitas das suas características estão no segundo parágrafo da página 28. Tá? Tem até um texto aqui, tem outros 2 parágrafos, né, que também tratam sobre várias outras características, né, das transnacionais em relação a como elas buscam esses mercados, como elas se adaptam a essas novas culturas. Né? Então a gente já conseguiu debater um pouco sobre isso, né, e eu não vejo tanta dificuldade em relação a esse tema. Alguma dúvida em relação ao que são empresas transnacionais? Né? Por que elas buscaram se instalar em outros países? Alguma dúvida? Tudo ok? Beleza? Pessoal, na página 30, né, na página 30 e 31, nós temos um texto que fala sobre transnacionais na América Latina. O que significa? Eu não sei se vocês fizeram essa leitura, mas o que esse texto ele nos traz? Ele nos traz alguns exemplos, né, de transnacionais que se instalaram em países da América Latina. Né? Alguns exemplos de transnacionais e o que essas transnacionais buscavam ao se instalar em países da América Latina. Nós já sabemos que elas buscavam o quê? Produzir a um custo menor, produzir em países que proporcionassem um gasto menor a elas, né, para que obtivessem lucros maiores. Né? Em linhas gerais, essa é a análise. E aqui nós temos vários exemplos, né, de empresas transnacionais que atuam em países da América Latina. Vamos lembrar, galera, que quando eu falo em América Latina, eu falo em países de todo o continente americano, exceto Estados Unidos e Canadá, que são considerados o quê? América anglo-saxônica. Quando eu falo em países da América Latina, eu falo em países o quê? Do continente americano, ou que são subdesenvolvidos, né, ou que são países pobres, ou nos emergentes, né, que são países o quê? Em desenvolvimento. Né, como os principais países em desenvolvimento, né, emergentes da América Latina, são 4. Brasil, Argentina, México e Chile, que são os países latino-americanos que possuem o maior número de transnacionais, isto é, dessas empresas estrangeiras atuando nos seus países. Tá, pessoal? Professor, é interessante ter transnacional atuando no seu país? É interessante por um lado, mas dependendo da quantidade de transnacionais e dependendo do que a sua economia dá de retorno a essas transnacionais, você acaba podendo aumentar o grau de dependência econômica dessas empresas. Existem países, pessoal, em que praticamente as empresas locais, empresas que eram locais, indústrias principalmente, já quase não existem mais. Tudo que é produzido são devido à atuação de transnacionais. Qual o risco que você corre? Se essa transnacional falir ou optar por sair do seu país, você, por depender bastante da atuação dessas empresas, você pode entrar em crise, você pode ter problemas. Tá? Então, depender muito de transnacionais estrangeiras é um risco porque você acaba o quê? Tendo uma dependência econômica. Se algo der errado, você pode passar por dificuldades financeiras, né, como crises econômicas, tá, pessoal? Então, existe também essa possibilidade. É muito bom enquanto está tudo certo, né? Mas isso pode
aumentar um grau de dependência econômica que não é tão interessante para os países que recebem aí filiais, né, de transnacionais. E aqui na página 30 nós temos alguns exemplos, né, de transnacionais atuando na América Latina. A primeira foto representa o quê? Navio petroleiro de transnacional estatal mexicana, operando nas águas territoriais mexicanas em Acapulco. A imagem de baixo. Né? Posto da transnacional estatal venezuelana em Caracas, na Venezuela. Né? E a terceira imagem plataforma da maior empresa brasileira, a transnacional estatal Petrobras, em operação no porto de Tenerife, Espanha. Professor, o Brasil tem transnacional de origem brasileira? Sim. No Brasil, nós temos transnacionais com origem de vários países estrangeiros que atuam no Brasil. Mas nós temos exemplos de transnacionais brasileiras, tanto do governo quanto privadas, particulares, que atuam no mundo inteiro. Na página 31, né, nós temos uma tabela que mostra o quê? Exemplos de transnacionais de origem brasileira, né, e que atuam em vários países do mundo. Sim, nós temos transnacionais estrangeiras atuando no Brasil, mas nós temos também transnacionais brasileiras, de origem brasileira, com sede no Brasil, que atuam também em vários países do mundo. Sim, vamos analisar essa tabela, galera. Né? 8 maiores empresas latino-americanas em valor de mercado em 2014. Primeiro lugar, maior empresa transnacional latino-americana é de origem brasileira, a Ambev, né? Dona aí de várias marcas de cervejas e bebidas em geral. Né? Ela tem origem no Brasil e atua em vários países da América Latina e do mundo. Tá? Em segundo lugar, nós temos a América Móvel, de origem mexicana, também atua em vários países da América Latina. Itaú Unibanco, de origem brasileira, em terceiro lugar. Petrobras está em quarto lugar, também de origem brasileira. Em quinto lugar, nós temos o Bradesco, de origem brasileira. A Vale, que é mineradora, de origem brasileira. Né? Grupo Modelo, México, bebidas. Ecopetrol, Colômbia. Então, dessas 8 maiores empresas latino-americanas, né, 1, 2, 3, 4, 5 delas são brasileiras. São transnacionais de origem brasileira que atuam em vários países da América Latina e até mesmo fora da América Latina. Tá? O Caio colocou, até que o Brasil se deu bem nesses requisitos. No cenário da América Latina regional, sim. Tá? Tem uma Ambev aqui do lado do meu condomínio. A empresa é grande, exatamente. É uma empresa muito grande. Tá? A Ambev, pessoal, é uma empresa de bebidas que é dona, que ela é proprietária das marcas, né? Skol, Brahma, Antártica, várias outras marcas de refrigerantes, tá, pessoal? De cerveja. Então, é uma empresa transnacional, né? De origem brasileira, que atua fora do Brasil, na América Latina e em vários países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, galera? Em relação a transnacionais na América Latina? Né? Bem tranquilo o texto para vocês, tá? Nas páginas 32 e 33, né, nós temos aqui transnacionais na África. Professor, o continente africano possui transnacionais estrangeiras que atuam na África? Sim, são a maioria. A grande maioria das transnacionais que estão presentes no continente africano são de origem estrangeira que atuam na África. Mas existem alguns exemplos de transnacionais atuando na África de origem africana que até mesmo atuam fora da África. Mas isso não é muito comum. Né? Então, esse texto mostra aí alguns exemplos, né, de transnacionais estrangeiras que se instalaram no continente africano em busca o quê? De produzir a custos mais baixos também. Beleza? Pessoal, nossa aula já está terminando. Tá? Eu não vou passar esses exercícios da página 34 para vocês. Por quê? Porque eu vou fazer uma postagem hoje, né,
do que vocês precisam estudar, tanto do capítulo 9 para a semana que vem, e vou fazer uma postagem de um estudo dirigido desse capítulo 8, que nós acabamos de estudar, para que vocês entreguem também semana que vem. Só uma observação: tem aluno que ainda não entregou nem o primeiro e nem o segundo estudo dirigido do segundo trimestre. O primeiro estudo dirigido do segundo trimestre é lá do capítulo 6, da segunda apostila, unidade 2, lá no positivo 1. O segundo estudo dirigido, tá, pessoal, de vocês, do segundo trimestre, é desse capítulo 7 que a gente terminou, né, que eu terminei com vocês, é do capítulo 7 dessa apostila 3, tá lá em volume 3. Então, dei uma conferida, eu já fiz o aceite de todos os estudos dirigidos que eu passei, confiram lá que tem muito aluno que não me entregou. E esses estudos dirigidos têm valor, tem nota, valem 10 pontos, é nota trimestral, tá, pessoal? Eu vou abrir o estudo dirigido hoje mesmo, tá, Raquel? Depois do final das aulas da manhã, tá bom? Então, deem uma olhada no estudo dirigido que eu vou postar hoje, né, está lá em volume 3, né, na apostila 3. O primeiro estudo dirigido ainda era da apostila 2, capítulo 6. O segundo estudo dirigido, apostila 3, capítulo 7. O terceiro estudo dirigido, apostila 3, capítulo 8. São as 3 notas trimestrais que vocês precisam. Atenção, tá, oitavo ano? Tem muita gente que não está me entregando. Confiram lá, tem muita gente sem nota, tá? Eu já estou digitando, organizando essas notas, tá bom? Fiquem atentos aos estudos dirigidos que vocês não fizeram. Ainda há tempo de fazer. Façam, porque é nota trimestral. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tem leitura da apostila também para a semana que vem, capítulo 9, tá? Está em mensagens. Estudo dirigido é atividades. Valeu, galera. Tchau, tchau.